Há uma verdade que todos já sentimos na própria pele. As vezes em que mais nos traímos não foram pelos golpes do destino, mas pelas concessões que demos quando não queríamos dá-las. Por cada sim que saiu da nossa boca enquanto nossa alma gritava não. Por cada instante em que deixamos que o medo da rejeição, da crítica ou do abandono pesasse mais do que a paz do nosso coração. Não são os outros que nos quebram por completo. Somos nós que nos quebramos ao entregar o que nunca deveríamos ter entregado. Cada limite que você não coloca se transforma em uma fenda. No início, parece pequena. Aceitar um favor que não queria fazer. Responder a uma mensagem que não merecia seu tempo. Ficar quando seu corpo pedia para ir embora. Mas essa fenda se repete, se amplia, se multiplica. E um dia você acorda sem forças, sem direção, sentindo que sua vida esteve mais nas mãos dos outros do que nas suas. O pior é que quase nunca foi uma obrigação real. Foi você quem cedeu por costume, quem confundiu bondade com sacrifício, quem confundiu paciência com submissão. Vivemos como se o respeito se conquistasse à custa da nossa própria dignidade. Nos ensinaram a agradar, a ser úteis, a não incomodar. Mas o que ninguém nos disse é que viver para agradar a todos é a forma mais segura de se perder de si mesmo. De que serve receber aprovação se no final você apaga com sua liberdade? De que vale o aplauso se atrás do barulho sobra você, exausto e vazio? A culpa se tornou a arma mais afiada contra nós mesmos. Quando tentamos colocar um limite, a culpa nos sussurra que somos egoístas, que estamos falhando, que não temos direito de nos cuidar. E então, voltamos a ceder. Culpados se dizemos não. Culpados se aceitamos. Culpados até por querer descansar. É uma armadilha invisível que nos prende aos outros, enquanto nossa vida se esgota em promessas e responsabilidades que nunca quisemos. Sêneca, que conheceu o poder de perto e a fragilidade humana mais do que gostaria, escreveu que a vida se dilata para quem sabe usá-la, mas escapa pelos dedos de quem a desperdiça no que não lhe pertence. Esse é o centro do problema. Cada vez que não colocamos um limite, estamos doando tempo que jamais voltará. E se o tempo é o mais valioso que temos, cada sim sem desejo é uma forma lenta de suicídio. Não se trata de se tornar duro, frio ou insensível. Não se trata de construir muros para afastar o mundo. Colocar limites sem culpa é um ato de respeito, não de egoísmo. É o reconhecimento de que só se pode dar com generosidade se antes você cuida do que é. Um rio que transborda devasta. Um rio que corre dentro das suas margens alimenta a terra. Os limites são essas margens. Não destroem, mas permitem que o que flui dentro de você conserve sua força e chegue mais longe. Muitos acreditam que o limite fere a relação, mas é o contrário. O limite saudável protege o vínculo, o ordena, o torna mais justo. Porque quando você sempre diz sim, a relação se envenena de ressentimento. Quando aprende a dizer não, a relação respira sinceridade. O afeto sem fronteiras se desgasta. O afeto com limites se purifica. Pense nos dias em que você viveu exausto por agradar. Pense nos instantes em que seu coração sabia que não deveria aceitar, mas mesmo assim aceitou. Essa memória pesa e, no entanto, também pode se tornar o ponto de partida. Porque assim como o hábito de ceder se aprende, também se aprende o hábito de cuidar do seu tempo e da sua energia. Você não nasceu sem limites, eles lhe foram arrancados à força de costumes e silêncios. Agora cabe a você recuperá-los. A arte de colocar limites sem culpa é também a arte de governar a si mesmo. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o centro diretor da mente, a parte de você que não deve ser escrava das paixões nem das pressões externas. Quando você diz sim a tudo, entrega seu hegemonikon a qualquer um que bata à sua porta. Quando aprende a dizer não, você o recupera. Recupera sua cidadela interior, essa fortaleza invencível da qual falava Marco Aurélio, onde ninguém pode entrar sem sua permissão. E aqui entra a reflexão mais dura. Se você não estabelece seus limites, alguém mais o fará por você, e quase nunca o fará pensando no seu bem.
Quem não sabe dizer não logo se transforma em instrumento do desejo alheio. Sêneca advertia que o escravo não é apenas aquele que é acorrentado, mas aquele que vive em função da vontade de outro. E quantos vivem assim, com correntes invisíveis feitas de complacência, medo e culpa? Mas você não está condenado a repetir esse ciclo. Assim como hoje pode reconhecer a ferida, também hoje pode começar a fechá-la. Cada limite que você estabelece é um ato de liberdade. Cada não que você pronuncia com serenidade é um sim à sua própria vida. E cada vez que escolhe cuidar do seu tempo, está treinando a virtude da temperança, aquela que permite viver sem se desgastar no inútil. A sessão de hoje será um percurso profundo para aprender a recuperar essa força. Não com arrogância nem com raiva, mas com clareza. Porque os limites não são barreiras de guerra, são fronteiras de paz. E quem aprende a defendê-las sem culpa descobre algo essencial: que o respeito começa por si mesmo, e que só quem se respeita pode ensinar os outros a respeitar também. Hoje vamos desmontar a ideia de que colocar limites é ser egoísta. Vamos mostrar que é, na verdade, um ato de justiça. Justiça consigo mesmo e com aqueles que o cercam. Porque ninguém pode pedir de você um amor autêntico se ele vem de um coração exausto. Ninguém pode exigir sua presença se você a entrega à custa de se perder. O limite não o afasta dos outros, o preserva para dar o melhor de si. Então abra os olhos, como quem desperta de um longo sono. Veja os lugares onde sempre cedeu. Veja as feridas que deixaram seus sims desnecessários. E ouça a voz estoica que há 2000 anos repete: o que não depende de você, aceite. O que depende de você, proteja com firmeza. Seus limites dependem de você. E hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, chegou o momento de colocá-los sem culpa. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, coloco limites sem culpa. Essa frase será um lembrete de que você está aqui para cuidar da sua paz, do seu tempo e da sua dignidade. É um ato de justiça consigo mesmo, não de egoísmo. Este é o momento de mostrar a si mesmo que você não precisa pedir permissão para proteger o que importa, sua vida interior. Sem mais delongas, comecemos. Primeira lição estoica: a justiça começa por você. Quando pensamos em justiça, costumamos olhar para fora. Leis, juízes, castigos, prêmios. Mas a justiça, em sua raiz mais profunda, não começa em tribunais nem em assembleias, e sim no seu interior. Você não pode ser justo com o mundo se antes não for justo consigo mesmo. E, no entanto, quantas vezes esquecemos disso? Quantas vezes damos tudo o que temos, até o que não deveríamos dar, enquanto descuidamos do essencial: nossa paz, nosso tempo, nosso descanso. A injustiça mais comum não é a que os outros nos fazem, mas a que fazemos a nós mesmos. Cada vez que renunciamos à nossa voz para sustentar a do outro, cada vez que sacrificamos nosso bem-estar para alimentar uma expectativa alheia, estamos cometendo uma traição silenciosa. Epicteto dizia com crueza: não é o que nos acontece, mas como interpretamos o que nos acontece que nos fere. E muitas vezes essa interpretação nasce de uma falta de justiça conosco. Acreditamos que não merecemos dizer não, que não está certo nos defendermos, que o correto é agradar mesmo à custa da nossa dignidade. A justiça consigo mesmo não é egoísmo, é equilíbrio. Marco Aurélio, imperador e filósofo, resumiu em uma frase breve: faz o que está em consonância com a tua natureza. E qual é essa natureza? A de um ser humano que tem razão, vontade e dignidade. Se você vive sempre para satisfazer os outros, trai essa natureza. Se nunca coloca limites, não está sendo bom, está sendo injusto consigo e, com o tempo, injusto também com aqueles que o cercam, porque ninguém pode dar o que não tem. Imagine por um instante que sua vida é uma balança. De um lado está o que você dá: seu tempo, seu esforço, sua escuta, sua companhia. Do outro lado está o que você reserva para si: seu descanso, seu silêncio, seus projetos, sua saúde. Quando a balança se inclina demais para fora, nasce a injustiça. E essa injustiça logo mostra seus frutos:
cansaço extremo, irritabilidade, ressentimento escondido, tristeza sem nome. De que serve se entregar ao mundo inteiro se você o faz a partir de um lugar quebrado, vazio, desgastado? Sêneca advertia em suas cartas a Lucílio: ninguém pode viver bem se não se julga a si mesmo todos os dias. A justiça começa aí, nesse exame íntimo. Hoje me tratei com a mesma consideração com que tratei os outros. Hoje respeitei meus limites tanto quanto cuidei dos de outra pessoa. Hoje ouvi minhas necessidades ou me anulei para evitar um conflito. A justiça que não se pratica para dentro é apenas aparência para fora. O paradoxo é que quando não somos justos conosco, acabamos também ferindo aqueles que queríamos agradar. Porque o sacrifício constante se transforma em rancor. E o rancor, cedo ou tarde, se infiltra em palavras ásperas, em gestos duros, em distâncias que ferem. A aparente bondade de nunca dizer não acaba se transformando em uma injustiça muito maior. Você faz promessas que não pode cumprir, sustenta vínculos que parecem correntes, oferece um afeto que se torna veneno. A justiça para consigo mesmo é também justiça para com os outros. Quando você diz, até aqui, não está rejeitando o outro, está protegendo a única coisa que pode garantir uma relação saudável, sua integridade. E essa integridade, como o ar, não se nota enquanto está presente, mas assim que se perde, envenena tudo. Há uma injustiça silenciosa que geralmente passa despercebida. Aquela em que você se torna o algoz de si mesmo. É a injustiça de se sobrecarregar para não decepcionar, de anular sua voz para sustentar a dos outros, de se vestir de sorrisos quando por dentro arde de cansaço. Quantas vezes você disse sim, sabendo que era um não? Quantas vezes seu corpo pedia descanso, mas seu medo do julgamento o empurrava a seguir? Esse é o território em que o estoico deve erguer os olhos e parar. Sêneca, que conhecia a fragilidade do tempo como poucos, deixou escrito com uma força que atravessa séculos. Não é que tenhamos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Desperdiçamos quando não sabemos defender o que nos corresponde. Desperdiçamos quando acreditamos que a virtude está em agradar sem medida. Mas a verdade é que a virtude está em discernir. A justiça consigo consiste em reconhecer quais demandas externas são justas e quais são abusivas, quais o elevam e quais o esvaziam. A prática estoica propõe algo simples e radical. Examine seu consentimento. Epicteto repetia: nada externo tem poder sobre você se você não lhe der seu assentimento. Mas aqui está a armadilha. Muitas vezes consentimos por medo. Consentimos para evitar conflito, para não sermos julgados de frios ou egoístas, para manter aprovação. E nesse ato, entregamos a chave da nossa liberdade. Dizer não não é um gesto de rebeldia, é um ato de justiça para com sua razão e sua dignidade. Marco Aurélio expressou isso em suas meditações. Tua alma se tinge da cor dos teus pensamentos. Se a cada dia você pensa que sua voz não importa, que suas necessidades são secundárias, que seu valor depende do que dá, pouco a pouco sua alma se tingirá de submissão. Mas se você lembra que a justiça começa em você, seus pensamentos terão outra cor, a da firmeza serena, a da temperança que sabe dizer basta sem ódio, a da prudência que distribui tempo e energia com sabedoria. Há um erro frequente: acreditar que a justiça consigo mesmo é egoísmo. Mas egoísmo é tomar do outro o que não lhe pertence. Justiça é proteger o que é seu para poder dar de forma autêntica. Um pai que nunca descansa não pode criar com paciência. Um trabalhador que nunca se cuida não pode render com clareza. Uma pessoa que nunca diz não acaba oferecendo pela metade, com ressentimento escondido. A justiça consigo é a única garantia de uma entrega verdadeira. A prática começa no cotidiano. Pergunte-se ao final do dia: que decisões tomei hoje que me fizeram sentir íntegro? E quais me fizeram sentir traído por mim mesmo? Esse inventário é mais valioso do que qualquer conta bancária, porque mostra em que você gasta a única moeda que não se recupera,
seu tempo. Sêneca repetia vezes sem conta: o maior desperdício da vida é adiar. Adiamos nosso cuidado, adiamos o respeito por nós mesmos, adiamos o não que deveríamos ter dito, e nesse adiamento doamos justiça. A justiça começa por você porque, sem ela, todo o resto vacila. Se você não aprende a se tratar com respeito, acabará exigindo do mundo um reconhecimento que nunca chega. Se você não aprende a cuidar do seu tempo, terminará culpando os outros pelo roubo que na verdade você permitiu. E se você não aprende a dizer basta, cada relação se transformará em uma prisão construída com seus próprios silêncios. Não é um caminho fácil, porque implica desmontar crenças profundas, mas é o único caminho que devolve a dignidade. Ao praticar esta primeira lição, você começa a viver de um lugar diferente. Não mais da culpa, mas da justiça. E a justiça verdadeira, a que nasce em você, sempre se expande para os outros. Segunda lição estoica: dizer não também é virtude. Dizer não é uma das provas mais difíceis para qualquer ser humano. Não porque a palavra seja complicada, mas porque carrega consigo séculos de condicionamentos, crenças e medos que se entrelaçam com nossa necessidade de pertencer. Desde crianças nos ensinam que dizer sim nos torna bons, amáveis, queridos, que aceitar é sinal de obediência e que obedecer garante afeto. O que acontece então? Crescemos confundindo bondade com complacência, virtude com submissão, amor com renúncia. O estoicismo nos oferece um farol em meio a essa confusão. Sêneca escreveu: quem obedece a todos, a ninguém serve de verdade. Porque um sim que contradiz a sua razão não é um ato de virtude, mas de fraqueza. Não fortalece o outro, não fortalece você. Pelo contrário, tira sua integridade. Quando você diz sim ao que vai contra o seu bem-estar, o que entrega não é amor. É uma parte quebrada de si, que cedo ou tarde cobrará a conta. O não estoico não é violento, nem cruel, nem arrogante. É sóbrio, firme, silencioso. É um muro que se ergue sem necessidade de gritos, porque nasce da clareza interior. Epicteto insistia que nada externo podia nos obrigar sem nosso consentimento. E o consentimento mais traído é aquele que damos com pressa, com medo, com a obsessão de não perder a aprovação dos outros. Mas parar e pronunciar um não a partir da razão é, em si, um ato de liberdade. Marco Aurélio lembrava disso diariamente em suas meditações. A tranquilidade vem de fazer o que é justo. E às vezes, o justo é dizer não, porque o justo nem sempre é o que agrada. O justo nem sempre é o que dá prazer imediato. O justo é o que preserva a harmonia da alma. E quando você diz não a um pedido que sabe que o corrompe, que o cansa em excesso, que o afasta do essencial, está cuidando dessa harmonia. O interessante é como reagimos depois de dizer não. Na maioria das vezes, o acompanhamos de culpa. Uma culpa que se sente como um peso no peito, um murmúrio na mente que repete: você falhou, decepcionou, perdeu afeto. Mas o estoicismo ensina a reinterpretar essas vozes. Essa culpa não é mais que o hábito protestando quando você muda o roteiro. E toda mudança verdadeira incomoda no começo. Dizer não é como iniciar um treino. Os músculos doem, o corpo resiste, mas pouco a pouco surge a força. A verdadeira pergunta que devemos nos fazer não é: o que os outros pensarão do meu não? Mas: o que acontecerá comigo se eu continuar dizendo sim ao que me destrói? Porque esse é o preço oculto que raramente calculamos. O preço de aceitar compromissos que drenam, relações que desgastam, tarefas que esmagam. E pagamos isso na moeda mais cara: tempo, energia, paz. Quando você consegue enxergar o não como um ato de virtude, algo muda. Já não o pronuncia com medo nem com vergonha, mas com a serenidade de quem age conforme a razão. Deixa de sentir culpa e começa a sentir justiça. Justiça consigo mesmo, porque se respeita. Justiça com os outros, porque lhes dá o que pode sem ressentimento. A justiça, como vimos na primeira lição, começa em você. E o não é uma de suas formas mais claras de se manifestar. Há um detalhe que costumamos esquecer.
Cada vez que dizemos sim sem querer, abrimos a porta para que outra pessoa defina o rumo da nossa vida. Não é preciso que essa pessoa seja um tirano ou tenha más intenções. Basta que entreguemos nossa vontade embrulhada em um gesto de complacência. É como se dessemos pedaços do nosso tempo a qualquer um que apareça, sem medir o valor do que entregamos. E o tempo, como lembrava Sêneca, não é pouco, mas muito o que desperdiçamos. Quando alguém lhe pede algo, você pode parar um instante e se perguntar: isso me aproxima da vida que quero viver ou me afasta dela? Essa pausa é fundamental, porque nela respira a virtude. O estoico não age por impulso nem por medo da rejeição. Age guiado pela razão. Se sua razão lhe diz que aceitar prejudicaria sua paz, então seu dever é recusar, não diante do outro, mas diante de si mesmo. Porque o verdadeiro tribunal ao qual você responderá não é o dos olhares alheios, mas o da sua própria consciência. Agora, não confundamos o não virtuoso com a rebeldia infantil ou com a soberba. Não se trata de dizer não a tudo, nem de erguer muros em cada interação. O estoicismo não propõe isolamento nem indiferença absoluta, mas clareza. O não virtuoso se apoia em um princípio. Se algo ameaça minha integridade, devo marcar um limite. Mas se algo não me fere, e pelo contrário, me permite servir, amar, crescer, então o sim também é um ato de virtude. A chave está em distinguir, e distinguir exige calma, reflexão, olhar interior. Epicteto dizia que ninguém pode nos obrigar a consentir no que nossa razão rejeita. Essa frase deveria estar escrita em cada porta onde hesitamos em entrar. Porque a maioria dos nossos sim não nasce de convicção, mas de medo. Medo de perder afeto, medo de ficar só, medo de parecer egoísta. Mas não é acaso mais egoísta dizer sim e depois acumular ressentimento? Não é mais destrutivo aceitar e depois culpar o outro em silêncio, em vez de ter colocado um limite desde o início? O não é, na verdade, uma forma de amor. Amor próprio, porque preserva sua serenidade. Amor ao outro, porque lhe dá clareza e evita alimentar falsas expectativas. Um sim forçado nunca constrói nada saudável. É como uma moeda falsa. Circula por um tempo, mas no final destrói a confiança. Já um não honesto pode doer no momento, mas abre espaço para relações mais autênticas. A transparência é um presente, ainda que às vezes pareça dura. O caminho estoico não lhe pedirá perfeição imediata. Talvez você diga sim muitas outras vezes antes de se atrever a pronunciar o não que guarda. Mas cada tentativa conta. Cada vez que escolhe não ceder ao que sabe que não lhe corresponde, fortalece seu caráter. E assim, o não deixa de ser uma muralha que teme erguer e se transforma em uma ponte para a sua vida verdadeira. Pense na imagem de um arqueiro. Se dispara a tudo o que se move, desperdiça suas flechas e nunca acerta o alvo. Mas se mira com calma, se decide o que vale a pena, então cada disparo tem sentido. Sua energia, seu tempo, sua paz são essas flechas. O não é a disciplina que evita que você as desperdice. Sêneca advertia que ninguém pode devolver-nos o tempo perdido, e é verdade. Cada sim dado sem convicção é um pedaço de vida que não retorna. Mas cada não pronunciado com clareza é um ato de justiça para consigo, e nessa justiça encontra-se a semente de uma vida livre de correntes invisíveis. Por isso, dizer não não é egoísmo, é virtude, é prudência, é temperança, é coragem. É o lembrete de que você não está nesta vida para ser escravo do desejo alheio, mas para viver de acordo com sua razão, com seu logos, com aquilo que o faz humano, e não simples marionete do ruído externo. Terceira lição estoica. Distingue entre o que deves e o que escolhes. Muitas vezes vivemos presos em um labirinto invisível que nós mesmos reforçamos a cada passo. Confundimos o que devemos com o que os outros esperam que façamos e acabamos hipotecando nossa vida em nome de um dever que nunca escolhemos. Quantas vezes você diz sim a compromissos que não deseja, simplesmente porque tem de fazer?
Quantas vezes carrega a culpa de sentir que, se não cumprir tudo o que lhe exigem, vale menos? Essa é a raiz de uma armadilha que consome lentamente a força interior. Acreditar que tudo o que aparece diante de você é obrigação, quando na verdade muitas dessas coisas são correntes alheias disfarçadas de responsabilidade. Os estoicos entenderam isso com brutal clareza. Epicteto resumia em uma frase que parece talhada em pedra: lembra-te de que és ator de uma peça cujo enredo foi escrito por outro. O que isso significa? Que existem deveres que não escolhemos: nascer em uma família, pertencer a uma cidade, ter certas condições que não decidimos. Esses são papéis que nos cabem e que devemos desempenhar com dignidade. Mas outra coisa muito diferente é confundir esses deveres inevitáveis com as exigências sem fim que os outros nos impõem, com expectativas sociais que apenas nos desviam de nossa essência. Aí entra a escolha. E a escolha, quando exercida com virtude, é o que transforma um homem em livre. Sêneca via isso todos os dias na corte romana. Cercado de poderosos que pediam palavras, conselhos, favores, discursos intermináveis, aprendeu que não se pode viver dando respostas a todos, nem estar disponível para todos, sem destruir a si mesmo. Em uma de suas cartas advertia: a vida não é curta, nós é que a encurtamos. E o fazemos justamente quando confundimos os deveres reais com essas demandas artificiais que nos desgastam. Porque a verdade é clara: nem tudo o que lhe pedem é obrigação, nem tudo o que se espera de você é mandamento. Saber distinguir é o que define se você vive governado ou se governa o próprio destino. Imagine um dia qualquer. O telefone toca e alguém lhe pede um favor que você sabe que roubará suas horas de descanso. No trabalho, lhe sobrecarregam com uma tarefa que não lhe cabe, mas você a aceita por medo de ser mal visto. Em sua família, alguém insiste para que mude seus planos a fim de se ajustar aos deles. E em cada decisão, por menor que pareça, você vai se afastando do que realmente deveria fazer. Cuidar da sua saúde, da sua paz, do seu tempo, do seu caminho. O resultado é um cansaço profundo, um ressentimento silencioso, uma vida que parece não ser sua. Por que acontece? Porque você não distingue entre dever e escolha, porque tem dificuldade em dizer não e porque confunde prudência com submissão. Para os estoicos, o dever real tem um rosto muito diferente. Está no que nasce da razão, no que se conecta com a virtude. Cumprir com a justiça, com a temperança, com a coragem e com a prudência. Cumprir com promessas livremente feitas. Cumprir com a palavra dada de forma consciente. Cumprir com o cuidado daqueles que dependem legitimamente de você. Um filho, um amigo que confiou, uma comunidade da qual faz parte. Todo o resto pode ser rejeitado sem culpa, porque se não brota da virtude, não é dever. É ruído, é pressão, é manipulação. E esse ruído pode devorar sua vida inteira se você não aprender a traçar a linha com clareza. Marco Aurélio praticava isso mesmo em seu papel de imperador. Tinha diante de si milhares de vozes que reclamavam sua atenção, e ainda assim dedicava cada amanhecer a escrever para si mesmo, lembrando o que era essencial e o que não era. Esse hábito era sua forma de distinguir. Governava um império, mas nunca deixou de governar primeiro a si mesmo. Esse é o exemplo que nos deixa. Ninguém está tão atado a deveres que não possa escolher sua atitude, seu limite e seu modo de responder. O exercício prático para você é este. Cada vez que enfrentar um pedido, pare e pergunte-se com brutal honestidade: isto nasce de um dever autêntico ou é apenas uma expectativa que alguém me impõe? Se for dever verdadeiro, faça-o com dignidade. Se for imposição disfarçada, lembre-se de que sua escolha é o muro que protege sua vida. Essa distinção é o fio da espada que separa a liberdade da servidão. Se há uma confusão que mais fere o espírito humano, é essa mistura entre o que devemos e o que escolhemos. Não é raro que alguém viva preso cumprindo compromissos que jamais passaram pelo filtro de sua própria vontade.
De repente, as horas se vão em reuniões nas quais nada se aprende, em favores que ninguém agradece, em aparências que pesam mais que o próprio corpo. O resultado é uma vida hipotecada, sempre correndo atrás do que os outros pedem, sem parar para pensar o que disso responde a um dever legítimo e o que é apenas reflexo do medo da rejeição. Os estoicos distinguiam com clareza essa fronteira. Diziam: o que deves nasce da natureza e do teu papel na vida. O que escolhes é aquilo em que decides investir tua energia. O que abraças livremente porque se alinha à tua razão. Se confundes o primeiro com o segundo, terminas escravo. Porque então qualquer capricho de outro se converte em ordem e qualquer expectativa alheia se disfarça de obrigação. Sêneca advertia seu amigo Lucílio de que a maioria vive como devedor permanente, sempre tentando agradar, sempre explicando por que não pôde cumprir sem compromissos. E qual é a raiz dessa ansiedade? Não souberam discriminar. Tomaram como dever o que era, na verdade, escolha. Ninguém é obrigado a responder cada mensagem no instante, a aceitar cada convite, a justificar cada passo. Mas a mente, temerosa, se convence de que sim, de que se disser não haverá consequências irreparáveis, e assim a vida se vai pagando parcelas de uma dívida que nunca assinamos. Marco Aurélio, em suas meditações, recordava a si mesmo: faz o que corresponde como cidadão, como pai, como ser humano, mas não entregues tua alma aos teatros alheios. Com isso queria dizer que há diferença entre o que a vida realmente nos pede, cumprir nossos papéis com justiça, e o que os outros tentam nos impor, ser atores de seu drama pessoal. Cada dia, quando aceitamos sem filtro, traímos essa distinção. A prática estoica aqui é simples em sua forma, mas difícil em sua execução. Cada vez que enfrentar um pedido, pergunte-se primeiro se se trata de um dever ou de uma escolha. O dever surge do papel que você livremente assumiu. Ser pai implica cuidar. Ser trabalhador implica entregar um serviço. Ser amigo implica sustentar a confiança. Isso não se negocia. Mas a escolha é outra coisa. Se vai a uma festa, se responde de imediato. Se doa seu tempo a projetos que não edificam nada. E é aqui que a alma deve se tornar firme. Você pode dizer não. Pode escolher não investir aí sua energia. Epicteto era implacável a esse respeito. Lembra-te de que és ator de uma peça cujo roteiro não escreveste, mas teu papel desempenhas com dignidade. O que significa? Que você não decide a existência de certos deveres. Nasceu filho, cidadão, irmão. Mas decide como agir em cada cena, que palavras pronunciar, que gestos dar. Essa liberdade é a que lhe permite dizer: até aqui chego, isto faço porque é meu papel. Isto outro nego porque não pertence ao meu papel. Não esqueça, o sábio não foge dos deveres, mas também não se acorrenta a falsas obrigações. Vive no justo meio, cumpre o que a natureza e a razão lhe exigem e escolhe com cuidado aquilo em que deposita seu tempo. Porque o tempo é a moeda mais preciosa. Desperdiçá-lo em obrigações inventadas é a pior fraude que alguém pode cometer contra si mesmo. Quarta lição estoica: suspende o medo do julgamento externo. O medo do julgamento externo é como uma sombra que acompanha cada passo, um fantasma que se senta à mesa, que invade tuas decisões e rouba o ar da tua liberdade. Não importa o quão forte acredites ser. Se não o examinares, esse medo infiltra-se no cotidiano, desde a roupa que escolhes até a palavra que silencias, desde os projetos que rejeitas até os que aceitas contra a tua vontade. É uma prisão invisível, mas real. E o mais cruel é que a chave para sair está na tua mão, embora não a uses. Os estoicos sabiam que o medo da opinião alheia é uma das correntes mais pesadas da alma. Epicteto o descrevia sem rodeios. Se queres progredir, prepara-te para que zombem de ti, para que te insultem, para que digam que perdeste o melhor da tua vida. Ele dizia isso porque a filosofia, assim como o ato de viver livremente, sempre incomoda aqueles que ainda vivem submetidos ao aplauso. Se deixas que a voz externa decida o teu rumo, já não governas a tua vida, és governado pela multidão.
E o que é o julgamento externo senão ruído? Um diz que és frio, outro que és fraco, outro que és duro, outro que é bom demais. Ninguém alcança consenso. Se tentas agradar a todos esses espelhos, fragmentas-te em 1000 pedaços e acabas sem rosto próprio. Marco Aurélio, em seu retiro de guerra, lembrava a si mesmo: perde-se mais tempo preocupando-se com o que pensam os outros do que ocupando-se com o que depende de nós. E essa frase contém uma lâmina. Cada minuto gasto em adivinhar opiniões alheias é tempo roubado da tua tarefa, da tua calma, do teu caráter. A grande ironia é que o julgamento externo nunca cessa. Mesmo que faças o que é correto, alguém criticará. Mesmo que vivas com austeridade, dirão que é mesquinharia. Mesmo que sejas generoso, dirão que buscas aprovação. Não há como silenciar o coro. Então, que alternativa resta? Suspender o medo. O que não é o mesmo que deixar de ouvir. É escutar sem deixar-se dominar. É filtrar o que é útil e deixar passar o que não serve. Sêneca ilustrava com um conselho breve: importa muito mais o que pensas de ti mesmo do que o que os outros pensam de ti. A força dessa frase reside no fato de situar o tribunal dentro de ti, não fora. Se te julgas com honestidade, se sabes que agiste conforme a razão e a virtude, o ruído externo converte-se em eco sem poder. E o curioso é que aqueles que aprendem a viver assim acabam sendo mais respeitados, porque o respeito não se mendiga, inspira-se quando alguém se mantém firme no que crê justo. Mas aqui está o dilema prático. Como suspender esse medo quando parece tão natural? Não se trata de desligar um interruptor, é um treinamento. O primeiro passo é observar cada vez que ages pelo que dirão. Cada vez que dizes sim para evitar conflito, cada vez que te calas por temor à crítica, cada vez que exibis algo apenas para ganhar aprovação. Identifica esses gestos. A filosofia começa com a consciência. O segundo passo é colocar à prova a tua resistência. Atreve-te a um pequeno ato de liberdade. Veste-te de modo sóbrio, mesmo que o ambiente reclame luxo. Guarda silêncio em uma conversa onde antes terias tentado brilhar. Responde com calma em um lugar onde esperam tua ira. Esses experimentos treinam o músculo que não depende dos outros. E o terceiro passo é recordar o inevitável. Ninguém controla a opinião dos outros. Pode ser o mais virtuoso e ainda assim serás criticado. Então, que sentido há em hipotecar tua paz por algo que jamais estará nas tuas mãos? Como repetia Epicteto: há coisas que dependem de ti e coisas que não. Faz a divisão e serás livre. O medo do julgamento externo é, no fim, um espelho enganoso. Parece um muro, mas é apenas ar. Quem lhe dá solidez és tu, com tua atenção e tua ansiedade. Quando te retiras dessa batalha impossível, a de agradar a todos, descobres que sobra espaço para uma vida mais sóbria, mais clara, mais tua. Se olhares com atenção, perceberás que boa parte das tuas angústias não nasce do que realmente te acontece, mas do filme que imaginas na mente dos outros. Levantas-te e pensas: o que dirão se eu me vestir assim? O que pensarão se recusar este convite? Como soará se eu disser que não quero estar lá? Cada uma dessas perguntas é uma corrente que não pesa no corpo, mas na alma. É uma forma de ceder tua liberdade a um júri invisível. O estoicismo convida-te a desarmar essa armadilha. E o método começa por um ato radical. Reconhecer que as opiniões alheias são incontroláveis. Pode ser generoso, e haverá quem interprete como interesse. Pode ser silencioso, e alguém chamará de orgulho. Pode ser firme, e outro verá como dureza. Essa diversidade de juízos mostra que a verdade não está neles, mas em ti. A multiplicidade de vozes prova que o único tribunal que importa é a tua própria razão. Marco Aurélio repetia a cada manhã que o mundo estaria cheio de intrometidos, ingratos, invejosos e agressivos. Não o fazia para ressentir-se, mas para vacinar o ânimo contra a surpresa. Se já sabes que te julgarão, por que temer o que é natural nos homens? A tua tarefa não é controlar sua boca, mas educar tua resposta.
Sêneca também se adiantava ao ataque com um recurso prático. Escrevia sobre a fama como um peso que deforma mais do que ajuda. Aceitava que não se podia impedir a opinião, mas ensinava a não se inflar nem se deprimir com ela. Dizia: ninguém é infeliz por não ser admirado, salvo aquele que busca a admiração. Essa frase contém um remédio. Se deixas de mendigar aprovação, deixas também de sofrer por sua ausência. Agora bem, suspender o medo do julgamento não significa tornar-se de pedra. Não se trata de ignorar a todos e fechar-se em si. O sábio escuta, mas não se escraviza. Filtra o que é conselho útil, distingue o que é crítica fundamentada e descarta o que é simples rumor. Essa é a diferença entre fechar-se e sustentar-se. O primeiro é um muro frágil que termina isolado. O segundo é uma rocha firme que se abre apenas ao que nutre. No cotidiano, isso se traduz em pequenas práticas. Quando alguém te julgar, respira e pergunta: depende de mim o que ele pensa? Se a resposta for não, retira tua atenção. Quando sentires o impulso de agradar para evitar comentários, pergunta: esta ação honra minha razão ou apenas busca aplauso? Se descobrires que é o segundo, corrige o rumo. Com o tempo, esses hábitos mínimos transformam a estrutura do teu ânimo. A chave está em aceitar que viver com medo do julgamento é viver hipotecando teu tempo e teu caráter. Porque cada vez que te desvias para agradar, renuncias a ser justo contigo. E aí a justiça, como ensinava a primeira lição, começa a se quebrar. Não podes pretender ser virtuoso se vives dependente dos aplausos. Não podes aspirar à liberdade se dependes da opinião pública. Suspender o medo do julgamento externo não é um ato único, é uma prática diária. É como temperar o aço. A cada golpe de martelo, a cada exposição ao fogo e à água, a lâmina se reforça. Tu te fortaleces a cada vez que escolhes agir conforme teu logos, em vez de ceder ao eco das vozes alheias. Essa repetição transforma o que hoje é esforço em amanhã costume. E o mais belo de tudo é que quando vives assim, inspiras sem querer. Quem te vê firme em tuas decisões, ainda que não concorde sempre, aprende que existe outra maneira de viver. Teu exemplo ensina que a dignidade pesa mais que a aprovação e que o silêncio sereno vale mais que 1000 justificações. Isso é liderar a partir da virtude, não impor, mas mostrar com tua constância. No fim, a pergunta é clara: queres gastar tua vida inteira no teatro das máscaras ou preferes habitar teu próprio rosto? O julgamento externo é fugaz, muda de forma a cada vento. Teu caráter, em contrapartida, pode ser rocha se escolheres sustentá-lo na virtude. Essa é a tarefa do estoico. Viver de tal modo que, mesmo rodeado de críticas, não precises justificar-te, porque já sabes que teu caminho é reto. Quinta lição estoica: os limites protegem o teu logos. Cada vez que dizes sim quando a tua alma grita não, não cedes apenas o teu tempo, cedes também o teu centro. Esse núcleo que os estoicos chamavam hegemonikon, a fortaleza interior de onde nasce toda decisão livre, se desgasta quando os teus limites são ultrapassados sem defesa. E o mais inquietante é que raramente acontece de repente. Não é um assalto frontal, mas uma infiltração lenta. Um pedido aceito por compromisso, um favor concedido sem força, uma promessa apressada por medo do conflito. Assim, grão a grão, o teu logos se dilui na vontade dos outros. Sêneca advertia que a falta de medida é inimiga da virtude. O que fere não é apenas a carga externa, mas a concessão interna que se transforma em hábito. Pois quem não se treina em pôr limites acaba sendo arrastado como barco sem âncora. E, no entanto, pôr limites nem sempre significa confronto. Às vezes, basta uma frase clara, outras, um silêncio firme. O essencial é que nasça da tua razão e não do temor. Os limites, longe de serem muros, são estruturas que sustentam a tua vida. Assim como o leito protege o rio de transbordar e perder-se, os limites protegem a tua energia, o teu tempo e a tua dignidade de serem absorvidos por demandas externas. O Logos não é teoria. É esse poder de dirigir a tua vida de acordo com o que é justo, prudente
e virtuoso. Cada concessão sem medida o enfraquece. Cada limite posto com serenidade o fortalece. Epicteto dizia com crudeza: quem se entrega ao poder de outro, perde o seu. E esse poder se perde não apenas em correntes visíveis, mas nas sutis. O medo do desagrado de alguém, a busca desesperada por aprovação, o impulso de salvar sempre à custa da tua paz. Praticar os limites é aprender a reconhecer onde termina a tua responsabilidade e onde começa a dos outros. Se tentas carregar o que não te corresponde, não ajudas, destróis. Mas como reconhecer quando estás cedendo mais do que é justo? O corpo sabe antes da mente. Há um cansaço peculiar, uma irritação constante, um ressentimento silencioso. São sinais de que o teu sim não foi livre, mas imposto. O estoico não ignora esses sinais. Examina-os como sintomas de uma fratura no logos, porque quando a tua razão se trai a si mesma, o preço é a perda da paz. No cotidiano, treinar o limite significa observar o pequeno. Dizer, não posso agora, em vez de forçar um sim. Aceitar que nem todos os problemas te pertencem. Reconhecer que o tempo que entregas a um compromisso sem sentido é tempo que roubas ao que realmente importa. São exercícios humildes, mas transformadores. Cada limite posto fortalece o teu hegemonicon, como um músculo que cresce a cada repetição. E aqui está a paradoxo. Quando pões limites, no início geras incômodo. Os outros, acostumados à tua concessão, podem reagir com surpresa, até com rejeição. Mas esse incômodo é o preço da autenticidade. É um filtro natural. Os que realmente te estimam respeitarão a tua fronteira. Os que não, afastar-se-ão. De qualquer modo, o teu logos permanece protegido. O limite não é egoísmo, é justiça. Porque ser justo contigo mesmo não te afasta dos outros. Prepara-te para servi-los melhor. Ninguém pode dar serenidade se vive desgastado. Ninguém pode oferecer clareza se está afundado em ressentimentos. Pôr limites não reduz a tua capacidade de amar. Purifica-a. E aí está o núcleo desta lição estoica. Cada vez que dizes não, a partir da razão, estás dizendo sim ao teu logos, ao teu centro, à tua própria vida. Imagina a tua vida como uma fortaleza. Seus muros não servem para te isolar do mundo, mas para manter a salvo o essencial. Cada vez que cedes ao que não deverias, abres uma fenda nesse muro. Pode parecer pequena, mas deixa entrar a umidade, a erosão, o desgaste. Com o tempo, a muralha cai não por um grande golpe, mas por essas frestas que nunca soubeste fechar. Essa é a imagem de viver sem limites. Uma vida em ruínas levantada por dentro, embora por fora pareça intacta. Marco Aurélio insistia que nada deve penetrar na tua alma sem o teu consentimento. Podes viver rodeado de vozes, demandas, até agressões, e ainda assim conservar a calma se protegeres o teu interior. Mas essa calma não surge de um dom natural, e sim de um treinamento constante. Aprender a distinguir o que aceitar e o que rejeitar. O limite é esse filtro. Permite que entre o que edifica e detém o que corrói. Sem ele, acabas à mercê de qualquer um. Uma das armadilhas mais comuns é confundir amabilidade com ausência de limites. Pensas que dizer sempre sim te torna bom, quando na realidade te transforma em invisível. Ninguém respeita quem não se respeita. E o respeito nasce da clareza com que sustentas o teu espaço, a tua palavra, o teu tempo. Sêneca advertia que a vida se desperdiça mais por distrações autoimpostas do que por perdas inevitáveis. Cada limite posto é, no fundo, uma forma de recuperar a vida que, de outra forma, entregarias sem consciência. Não se trata de endurecer-te como pedra nem de viver com um não permanente nos lábios. Trata-se de escolher com prudência. O limite é, na realidade, um sim maior. Sim à tua paz, sim à tua dignidade, sim ao teu propósito. Por isso não é muro, mas leito. Quem aprende a pô-los descobre que o seu amor se torna mais verdadeiro, porque já não nasce da obrigação, mas da liberdade. Dar sem ressentimento é dar em plenitude. Agora, observa um dia teu completo. Quantas vezes aceitaste algo apenas para evitar conflito?
Quantas palavras disseste que não querias pronunciar? Quanto tempo entregaste a um compromisso que sabias vazio? Essas horas não voltarão, e, no entanto, as ofereceste por medo. O limite é a disciplina de frear esse desperdício. É dizer a ti mesmo: a minha vida não é moeda para gastar na loja do aplauso. Epicteto levaria ainda mais longe: quem não pertence a si mesmo é escravo de todos. E essa escravidão nem sempre se reconhece porque não tem correntes físicas. É feita de promessas que não queres cumprir, de sorrisos que te desgastam, de silêncios que te oprimem. Romper essas correntes começa com uma decisão pequena: ousar marcar a fronteira. A primeira vez dói. A segunda alivia. A terceira liberta. Por isso, o limite também é pedagogia para o outro. Quando dizes não com firmeza, ensinas ao outro a não abusar. Quando te calas, em vez de justificar-te repetidamente, educas no respeito. Quando sustentas a tua fronteira sem agressão, crias um espaço de convivência mais limpo. O limite, então, não é apenas defesa, é também ensino. Em última instância, proteger o teu logos mediante limites não é um ato contra o mundo, mas um ato a favor da tua vida. Não te afasta dos outros, aproxima-te de forma mais autêntica. Permite-te estar à mesa sem ressentimento, ajudar sem esgotar-te, amar sem perder-te. Quem aprende esta lição descobre que os limites não dividem, ordenam. E nesse ordenamento, o teu hegemonicon respira e se fortalece. Assim cumpre-se a paradoxo do estoico: quanto mais firme és nos teus limites, mais livre és na tua entrega. Porque sabes que o que dás é teu, não uma concessão arrancada. E nesse gesto, o teu logos mantém-se invulnerável, sereno, claro e dono de si. Sexta lição estoica: o silêncio pode ser um limite. O ruído é uma das formas mais comuns de invasão. Não me refiro apenas ao ruído físico, mas ao ruído das palavras que te exigem responder, explicar, justificar-te. Desde pequenos nos ensinaram que calar é suspeito, que o silêncio é vazio, que quem não responde perde. Mas o estoico aprende o contrário. Há batalhas que se ganham não com um argumento brilhante, mas com a pausa que interrompe o jogo. O silêncio, usado com sabedoria, é um limite invisível e poderoso. Pensa em quantas vezes caíste na armadilha de defender-te de acusações injustas, de explicar-te repetidas vezes para acalmar a ansiedade do outro, de justificar-te até o cansaço para ser compreendido. E ainda assim, o incômodo não desapareceu. Pelo contrário, cresceram o teu cansaço e a tua sensação de ter cedido demais. O silêncio é o antídoto, um lembrete de que nem tudo merece resposta, nem toda provocação precisa de eco, nem toda demanda é legítima. Sêneca dizia que a maior parte das discussões é um desperdício inútil de ar. Discutir com quem não quer ouvir é como soprar contra o vento. Perdes energia e nada muda. Aí, o silêncio transforma-se no limite que corta a cadeia. Se não alimentas o fogo com lenha, a chama morre. Assim, se não alimentas a provocação com a tua resposta, ela se apaga. Mas não devemos confundir esse silêncio com submissão. Não é resignação nem fraqueza. É a decisão de não pôr a tua voz onde não será recebida com justiça. É um ato de temperança, reter a palavra até que seja útil. O silêncio do estoico é ativo, não passivo. É como a espada embainhada, não porque não possa ser usada, mas porque se escolhe o momento certo. No cotidiano, o silêncio pode ser um limite em muitas formas. Quando alguém exige explicações que não deve, calar protege a tua intimidade. Quando alguém te provoca com insultos, calar preserva a tua paz. Quando o rumor se espalha, calar evita ser cúmplice. Em cada um desses casos, o silêncio é um muro invisível que marca onde termina a exigência externa e onde começa a tua liberdade interior. Marco Aurélio treinava-se nessa disciplina. Em suas meditações, repetia que as palavras devem ser poucas e necessárias, como remédio medido em doses justas. Dizia que o ruído externo não devia penetrar em sua alma. Esse treino não era casual. Na corte imperial,
cada palavra mal colocada podia custar-lhe a reputação ou a vida. O seu silêncio era um limite que o mantinha a salvo, sem deixar de agir quando era necessário. Epicteto também o formulava com simplicidade. Se alguém te provoca, lembra-te de que é apenas som, até que decidas dar-lhe significado. Aí está a chave do limite. Tu decides se as palavras externas entram na tua cidadela ou se morrem fora. O silêncio é o portão fechado que protege o teu logos de intrusos. Esse silêncio tem um efeito pedagógico. Quando não respondes à manipulação, o manipulador perde força. Quando não justificas o óbvio, ensinas que a tua dignidade não está em discussão. Quando não te apressas a preencher o vazio de uma conversa morta, ensinas que a tua presença basta. O silêncio, então, deixa de ser ausência e transforma-se em mestre invisível. No entanto, aprendê-lo não é fácil. O impulso de explicar é forte, porque tememos ser mal interpretados. Mas o que vale mais, a tua serenidade ou a aprovação momentânea? O estoico escolhe a primeira. Não porque despreze os outros, mas porque entende que a dignidade não pode ser posta em leilão. O silêncio, usado com sabedoria, não só te protege, também transforma as dinâmicas de poder. Pensa num interrogatório cotidiano, quando alguém insiste em arrancar-te uma resposta imediata. O silêncio, prolongado com calma, obriga o outro a enfrentar a própria ansiedade. Aí surge a paradoxo. Quem cala, controla o ritmo. Quem espera, estabelece o quadro. O estoico compreende que o domínio da palavra inclui o domínio da sua ausência. Na política, nos tribunais, na vida pública, os silêncios mudaram destinos. Sêneca sabia disso. A sua própria vida esteve rodeada de intrigas, acusações e suspeitas. Cada frase podia ser usada contra ele, cada gesto amplificado pela corte de Nero. Compreendeu que o silêncio não era covardia, mas autopreservação. E mais ainda, um lembrete de que o essencial não se demonstra em discursos, mas em atos. Esse princípio continua válido. Quantas vezes nos prendemos em discussões intermináveis que desgastam e não resolvem nada? A filosofia estoica oferece um exercício. Pergunta-te, antes de falar, se as tuas palavras mudarão o resultado. Se a resposta for não, o teu silêncio vale mais do que qualquer argumento. A força do silêncio reside em devolver-nos o controle sobre nós mesmos. Em vez de reagir automaticamente, escolhemos pausar. Nessa pausa, há espaço para a reflexão. O que esta situação realmente me pede? É um ataque que devo deter com firmeza? Ou é apenas ruído que posso deixar passar? O silêncio não é renúncia. É o intervalo em que escolhes com sabedoria. Marco Aurélio insistia nessa pausa. No seu diário escrevia que a melhor vingança é não parecer-se com quem te ofende. Como não parecer-se? Não devolvendo grito com grito, ofensa com ofensa. Esse intervalo de silêncio é o muro invisível que te separa do círculo vicioso da reação. E esse muro é liberdade. O silêncio também tem um efeito profundo na tua vida interior. Quando deixas de preencher cada instante com palavras, surge algo mais valioso: a escuta. Escutas o outro em sua verdadeira intenção. Escutas a tua própria mente sem distrações. Escutas a natureza lembrando-te que tudo flui. Epicteto dizia que a filosofia começa com a escuta, não com o discurso. Nesse sentido, o silêncio não é apenas limite para fora, mas abertura para dentro. Ao aplicar este princípio nas tuas relações, verás uma mudança notável. Se não respondes de imediato à provocação, se não justificas cada decisão, se não explicas o que não precisa de explicação, os outros começam a medir mais suas palavras. Não porque devas intimidar, mas porque a tua calma impõe respeito. O limite silencioso ensina sem pregar. No entanto, o silêncio exige disciplina. Não é guardar rancor em silêncio, não é reprimir o que deveria ser expresso. O limite sábio não é o mutismo absoluto, mas a escolha consciente de quando falar e quando calar. Como dizia Sêneca, o que se diz deve ser melhor do que o silêncio. Do contrário, é melhor calar. Essa frase tão simples
encerra toda a ética estoica aplicada à palavra. Treinar-te nesta arte é um ato de liberdade, porque a sociedade moderna nos empurra a responder sempre, a contestar de imediato, a preencher cada pausa com algo. Resistir a essa pressão é um ato revolucionário. Lembrar que não tens de estar sempre disponível, nem de justificar-te sempre, nem de dar explicações que não deves. Cada vez que escolhes o silêncio como limite, reforças a tua autonomia e treinas a tua serenidade. Dessa forma, o silêncio torna-se uma linguagem própria. Uma linguagem que diz: aqui termina o que aceito, aqui começa a minha dignidade. Uma linguagem que não precisa levantar a voz para marcar território. O silêncio é firme, sereno, coerente com a ideia estoica de que o essencial não se impõe por gritos, mas pela força tranquila de quem sabe governar-se a si mesmo. 7ª lição estoica. Recorda o teu tempo como tesouro. Não há recurso mais frágil e mais fácil de perder do que o tempo. O ouro pode ser guardado, as propriedades herdadas, a fama multiplicada. Mas cada minuto que se vai não volta jamais, e, no entanto, tratamo-lo como se fosse infinito, entregando-o sem medida a compromissos que não nos nutrem, a pessoas que o consomem sem gratidão, a preocupações que nem sequer dependem de nós. Sêneca, na sua obra de Brevitate Vitae, disse sem rodeios: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Essa sentença, tão dura quanto precisa, é um espelho incômodo para qualquer um de nós. Pensa em quantas vezes por dia cedes o teu tempo sem te dar conta. Quando aceitas reuniões que não fazem sentido, quando respondes de imediato a mensagens irrelevantes, quando adias o que importa para te afundares em distrações que não deixam rastro. Cada uma dessas concessões parece pequena, mas juntas formam uma fuga constante que esvazia a vida de significado. Sêneca via nisto o maior desperdício, não o erro de viver pouco, mas o erro de viver desperdiçando. O tempo é a medida da vida. Cada dia entregue ao que não importa é um pedaço de ti que não regressa. A filosofia estoica insiste que a morte não está no fim do caminho, mas acontece todos os dias. Cada instante que passa é uma morte parcial. Marco Aurélio lembrava em suas meditações: não é que tenhamos pouca vida, mas que fazemos pouco com ela. A consciência desta verdade deveria estremecer-nos, mas preferimos anestesiar-nos com a ideia de que haverá mais tempo amanhã. O problema não é apenas externo. Muitas vezes somos nós mesmos que nos roubamos o tempo. Deixamo-nos prender pela inércia, pelo medo de dizer não, pela culpa de priorizar o que realmente nos importa. Aí entra a importância dos limites. Dizer não é apenas um ato de proteção diante dos outros, é também uma defesa do teu próprio dia. Cada vez que renuncias ao inaceitável, estás a resgatar minutos, horas, até anos da tua vida que de outra forma se perderiam no supérfluo. Sêneca propunha um exercício simples e brutal: imaginar que cada dia que recebemos é um presente que devemos devolver no fim da jornada com uma conta clara do que fizemos com ele. Investimos em cultivar a virtude, em fortalecer a nossa razão, em estar com quem amamos de verdade? Ou deixamo-lo diluir em disputas, trivialidades e excessos que amanhã recordaremos com amargura? Essa auditoria diária é a forma mais direta de recuperar a consciência do tempo. O tesouro do teu tempo não se mede em quantidade, mas em qualidade. Há quem viva 80 anos como se fosse um sopro, sempre adiando o essencial, sempre preso à maré do urgente. E há quem viva 40 anos com tal intensidade e coerência que a sua existência se converte em exemplo eterno. A diferença não está no número de dias, mas na clareza com que se usam. Para o estoico, a chave está na atenção. Viver cada momento como se fosse um presente irrepetível. Por isso, recordar o teu tempo como tesouro não é um exercício abstrato, mas um treino prático. Implica rever os teus compromissos, os teus hábitos, as tuas relações. Implica perguntar-te todas as manhãs: em que vou gastar o meu dia hoje? Será um investimento no que vale ou um gasto no que me esvazia? A resposta nem sempre será perfeita,
mas o simples ato de fazer a pergunta já transforma a tua relação com o tempo. Detente um momento e pensa: se alguém te pedisse todo o teu dinheiro, considerarias um insulto, uma ofensa, uma injustiça? Resistirias com unhas e dentes. E, no entanto, quando alguém pede o teu tempo, uma chamada desnecessária, uma conversa sem fundo, uma tarefa imposta que não te corresponde, entregas quase sem pensar. Como pode ser que defendamos com tanto zelo as moedas e descuidemos o tesouro mais valioso que temos? Esta é a paradoxo que Sêneca desmascara com crueza. Somos avarentos com os nossos bens, mas perdulários com a nossa vida. O tempo é vida em estado puro. Não se acumula, não se guarda, não se recupera. Cada instante que passa é, literalmente, um pedaço de ti que se dissolve. Por isso, recordar que o teu tempo é um tesouro não significa cair na ansiedade de medir cada segundo como se fosse uma dívida, mas na consciência de que cada momento tem um peso que podes orientar para o que realmente importa. Não é obsessão, é clareza. Os estoicos propunham viver com memento mori, a recordação constante de que a morte está próxima. Não para deprimir, mas para focar. Quando sabes que a tua vida é finita, escolhes com mais cuidado quais conversas valem, quais batalhas lutar, quais silêncios guardar. Essa consciência ajuda-te a distinguir o essencial do trivial, o que fortalece a tua alma do que apenas a desgasta. Sêneca também advertia que o maior ladrão de tempo é o auto-engano. Adiar o que sabes que deves fazer, prometer-te que amanhã mudarás, deixar-te levar pela distração fácil. Cada adiamento é um pacto silencioso com a mediocridade. Por isso, treinar o hábito de dizer faço hoje é um ato de defesa pessoal. Hoje escrevo, hoje medito, hoje digo não ao que me rouba, hoje abraço quem amo. Esse hoje é o único que existe. Recorda também que valorizar o teu tempo não significa tornar-te rígido ou egoísta. Implica aprender a discernir. Haverá momentos em que ceder o teu tempo a alguém será o mais virtuoso. Ouvir um amigo que sofre, acompanhar um ser querido, ensinar a quem precisa. Aí o tempo torna-se uma oferta nobre, porque o entregas com intenção e amor. Mas outra coisa bem diferente é dá-lo ao ruído, à adulação, à obrigação vazia que outros impõem para preencher seus próprios vazios. O primeiro é virtude, o segundo, escravidão. O treino estoico consiste em rever como usas cada dia. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia em suas meditações que devia lembrar-se de viver como se cada jornada fosse a última. Essa prática não o paralisava, despertava-o. Mantinha-o alerta para não se perder nos excessos do poder, nas distrações da corte, na vaidade dos títulos. Tu podes fazer o mesmo. Antes de dormir, revê em silêncio como investiste o teu tempo. Pergunta-te: que parte deste dia esteve nas minhas mãos e foi bem usada? Onde me deixei arrastar pelo alheio, pelo inútil, pelo banal? Essa autocrítica é a chave para recuperar o controle. Se o teu tempo é um tesouro, então cada limite que colocas é como construir uma muralha para protegê-lo. Dizer não deixa de ser um ato incômodo e transforma-se numa declaração de dignidade. Porque cada vez que dizes não ao que não acrescenta, estás a dizer sim ao que te nutre. Estás a escolher com consciência. Estás a resgatar o teu dia. Estás a praticar a virtude da temperança. E há aqui algo vital. O respeito dos outros por ti começa pelo respeito que mostras pelo teu próprio tempo. Se tu não valorizas o teu dia, ninguém o fará. Se entregas as tuas horas como se fossem migalhas, os outros pegarão sem pensar. Mas se aprendes a honrá-las, pouco a pouco o teu entorno compreenderá que há um preço nos teus minutos. Não o do dinheiro, mas o do valor. Quem te respeita, respeita o teu tempo. Recorda esta imagem. A tua vida é como uma ânfora cheia de água clara. Cada gota que sai não regressa. Podes derramá-la descuidadamente até que fique vazia sem te dares conta, ou podes vertê-la com cuidado nos lugares que dão fruto. A ânfora não se encherá outra vez. O único que podes decidir é como entregas o que contém. Essa é a sabedoria que Sêneca quis deixar-nos.
Não desperdiçar a tua ânfora na areia, mas oferecê-la onde possa florescer. O tempo é o teu tesouro, mas não basta reconhecê-lo, deves protegê-lo. E isso só acontece se tens a coragem de dizer basta, de escolher com firmeza, de viver com a clareza de que cada dia é um empréstimo que deve ser devolvido inteiro. Não adies mais. Não deixes que o ruído te roube a serenidade. Faz do teu tempo uma obra de arte, não um rascunho inacabado. 8ª lição estoica. Escolhe ser respeitado antes de ser aprovado. Quantas vezes disseste sim apenas para que não pensem mal de ti? Quantas vezes preferiste calar a tua verdade só para não incomodar? Quantas vezes te mascaraste de algo que não és para encaixar num grupo, numa relação, num trabalho? O preço de buscar aprovação é mais caro do que imaginamos. Faz-nos escravos do olhar alheio, transforma-nos em marionetas movidas por fios invisíveis. Sêneca resumiu isso com lucidez. Quem se compraz em ser aprovado por todos, torna-se servo de todos. O respeito nasce de outro lugar, não de agradar, mas de viver com coerência, não de tentar cair bem a todos, mas de permanecer fiel a ti mesmo. O aplauso é volúvel, hoje está contigo, amanhã dissolve-se. O respeito, em contrapartida, cultiva-se em silêncio, com consistência, com a força das tuas decisões repetidas ao longo do tempo. Pode demorar mais a chegar, mas quando chega, sustém-se como uma coluna firme. Os estoicos sabiam que o juízo dos outros está fora do nosso controle. Podes agir com a melhor das intenções e ainda assim ser criticado, mal interpretado, rejeitado. Por isso insistiam que o teu centro deve estar na virtude, não na fama. Marco Aurélio escreveu com amargura e clareza: hoje cruzar-te-ás com ingratos, insolentes, egoístas. Mas não deixes que isso te roube a bondade. Essa bondade, essa coerência interna, é a semente do respeito verdadeiro, mesmo que nem todos a reconheçam. Viver em busca de aprovação constante é exaustivo. Obriga-te a moldar-te segundo expectativas alheias, a trocar de máscara conforme o público diante de ti. Terminas perdido em personagens, sem recordar qual era o teu rosto original. Em contrapartida, quando decides ser respeitado, escolhes um caminho mais difícil, mas mais autêntico. O de manter a tua essência, mesmo quando incomoda, mesmo quando és julgado. Essa é a liberdade que Epicteto defendia. Ser dono de si mesmo, não das opiniões externas. Imagina que estás numa sala cheia de pessoas e todos esperam que aplaudas algo com que não concordas. Sabes que, se não o fizeres, ficarás como o estranho, o desmancha-prazeres, o diferente. E, no entanto, escolhes manter o teu silêncio, ainda que incomode. Esse gesto pequeno e silencioso devolve-te respeito. Pode ser que alguns te critiquem no momento, mas outros notarão a tua firmeza e recordarão dela. O respeito nem sempre se expressa em palavras, mas grava-se na memória de quem o presencia. Ser respeitado não significa ser duro ou arrogante. Significa ser claro nos teus limites, honesto nas tuas palavras, coerente nas tuas ações. Quem busca a aprovação teme o conflito. Quem busca respeito sabe que às vezes o conflito é inevitável e enfrenta-o com calma. Não precisas gritar para ser respeitado. Precisas de consistência. Não precisas agradar. Precisas de verdade. Na vida cotidiana, isto traduz-se em atos simples, mas poderosos. Dizer não quando algo te rouba a dignidade. Manter a calma quando outros provocam. Trabalhar com disciplina ainda que ninguém reconheça. Agir com justiça mesmo que seja impopular. Cada uma dessas decisões repetidas constrói o respeito. A aprovação pode dar-te um instante de alívio, mas o respeito dá-te um alicerce para toda a vida. Quem busca agradar desgasta-se. Quem busca respeito fortalece-se. E ainda que o caminho do respeito seja mais solitário, também é o único que te permite dormir em paz contigo mesmo. O desejo de aprovação é uma corrente invisível. Não dói como o ferro, não pesa como uma pedra, mas condiciona cada gesto, cada palavra, cada decisão. É a voz que te sussurra: não digas isso, vais cair mal. Melhor faz o que esperam, assim não haverá problemas.
muda a tua opinião, ou ficarás de fora. Essa voz disfarça-se de prudência, mas na realidade é medo. Medo da rejeição, medo do isolamento, medo de não ser querido. E, no entanto, que vida se constrói a partir do medo? Uma vida emprestada, não a tua. O respeito, em contrapartida, é fruto da liberdade. Liberdade de falar com clareza sem ferir desnecessariamente, mas sem fingir. Liberdade de escolher o teu caminho, ainda que não seja popular. Liberdade de colocar os teus princípios acima da aprovação social. Em termos estoicos, significa viver segundo a virtude, porque o que depende de ti é o teu juízo, a tua ação, a tua intenção. O resto, incluindo o aplauso, é externo e, portanto, indiferente. Sêneca foi acusado de incoerência muitas vezes. Vivia com riquezas e, ao mesmo tempo, pregava a austeridade. Os críticos chamavam-no de hipócrita. E o que fazia ele? Não desperdiçava energia a defender-se do rumor, mas refletia sobre a sua responsabilidade. Sabia que o verdadeiro respeito não está em responder a cada crítica, mas em permanecer firme no essencial. Ele próprio escreveu: importa muito mais o que a tua consciência diz de ti do que o que os outros pensam. Quando escolhes o respeito em vez da aprovação, também escolhes uma vida mais lenta e mais sólida. Os aplausos são ruidosos, mas efêmeros. O respeito, silencioso, mas duradouro. É como a diferença entre o fogo de artifício e o fogo de lar. Um deslumbra por um instante e desaparece. O outro acompanha, aquece e permanece. Na prática diária, isto pode ser tão simples como não justificar em excesso as tuas decisões. Vais dizer não? Faz isso com calma e firmeza, sem elaborar desculpas eternas. Vais dar a tua opinião? Faz isso sem disfarçá-la para agradar. Vais agir? Que os teus atos respondam à tua razão, não ao aplauso. Com o tempo, quem te rodeia saberá que a tua palavra é clara e a tua presença confiável. E isso, ainda que não agrade a todos, gera respeito. O respeito também tem um componente invisível, o respeito por ti mesmo. Ninguém pode respeitar alguém que não se respeita primeiro. Se te vendes por aprovação barata, ensinas aos outros que podem exigir de ti o que quiserem. Se em contrapartida te valorizas o suficiente para sustentar um limite, projetas uma força que se nota mesmo sem palavras. Epicteto explicou-o com crueza. Se queres que os outros te respeitem, respeita-te primeiro. A diferença entre ser aprovado e ser respeitado é a diferença entre viver num palco ou viver na tua própria casa. No palco, brilhas impecável, mas apenas enquanto dura o espetáculo. Em tua casa, és tu mesmo, sem máscaras, e aí constrói-se a verdadeira paz. Se escolhes a aprovação, acabarás esgotado, sempre perseguindo expectativas que mudam conforme o vento. Se escolhes o respeito, mesmo que nem todos te compreendam, terás conquistado o mais importante, a tua própria estima, e com ela, a liberdade de ser. O convite estoico é claro: não vivas para agradar, vive para ser íntegro. Não te esforces por ser simpático para todos, esforça-te por ser justo, prudente, valente e temperado. Essa constância fará com que mais cedo ou mais tarde, até os que não te aplaudem reconheçam a tua força, e se não o fizerem, pouco importa, porque o respeito que mais vale é aquele que te deves a ti mesmo. Nona lição estoica: não confundas paciência com submissão. Há um erro comum que destrói silenciosamente a vida de muitos: acreditar que ser paciente é o mesmo que aceitar tudo, que suportar é sempre virtude, ainda que o preço seja a tua dignidade. Quantas vezes ouviste frases como: tem paciência, as coisas vão mudar sozinhas. É melhor não dizer nada, assim não crias problemas. Aguenta mais um pouco, com certeza vai se resolver. Mas por trás dessa recomendação, às vezes esconde-se uma armadilha: a submissão disfarçada de virtude. Os estoicos valorizavam a paciência como expressão de temperança, não como permissão para ser pisoteado. A paciência é resistência ativa, não passividade derrotada.
É a força que te permite esperar o momento oportuno para agir, sem precipitar-te nem ceder ao impulso. Mas essa força transforma-se em fraqueza quando a usas como desculpa para não colocar limites, para não levantar a voz, para não deter o injusto. Então, a paciência deixa de ser virtude e converte-se em corrente. Sêneca explicou com dureza no Tratado de Vita Beata: não é feliz quem se submete ao destino como escravo, mas sim quem o abraça como obra sua. Essa frase resume bem a diferença. Paciência é aceitar o que não depende de ti e agir com calma sobre o que sim depende. Submissão, em contrapartida, é aceitar tudo sem distinguir, inclusive o que poderias mudar. O escravo cala porque não tem opção. O sábio espera, mas espera de olhos abertos e vontade firme. Pensa num rio. A paciência é como uma represa que regula o caudal. Contém a força, dirige-a, aproveita-a. A submissão é um dique rompido. A água transborda, destrói e arrasta. Uma coisa é esperar a oportunidade, outra muito diferente é deixar que a corrente te leve sem rumo. Epicteto também advertiu sobre isso. Para ele, o importante era discernir, suportar uma ofensa menor para não gastar energia em discussões inúteis pode ser paciência, mas tolerar um abuso sistemático, calar diante de uma injustiça evidente, aceitar o maltrato como se fosse inevitável, isso não é paciência, isso é rendição. E quem se rende deixa de governar a si mesmo. Na vida cotidiana, a confusão entre paciência e submissão nota-se em pequenas cenas. Quando calas por medo de incomodar, embora dentro de ti saibas que deverias falar. Quando justificas quem te fere com frases como "é que ele é assim", em vez de marcar o limite. Quando adias eternamente uma decisão necessária, convencido de que o momento perfeito virá. A verdadeira paciência ajuda-te a esperar sem desmoronar, mas sempre de pé, com o olhar claro e a mente ativa. A submissão, em contrapartida, encolhe a tua alma, reduz-te a espectador da tua própria vida. Os estoicos não eram complacentes nem passivos. Marco Aurélio, imperador de Roma, passava noites em claro escrevendo as suas meditações para recordar-se de que devia ser paciente com os erros dos outros. Mas essa paciência não o tornava cúmplice da injustiça. Ele sabia que o seu dever era corrigir, governar, decidir. A paciência fazia-o firme, não servil. Aqui está o matiz que precisamos aprender. A paciência é virtude apenas se vem acompanhada da justiça e da coragem. Do contrário, é disfarce de medo. O sábio espera porque sabe quando agir. O covarde espera porque teme agir. O resultado, ainda que externamente pareça igual, um silêncio, uma pausa, no interior é totalmente distinto. Um fortalece, o outro degrada. Quando sentires que aguentas demasiado, pergunta-te: isto que chamo paciência torna-me mais livre ou prende-me mais? Dá-me serenidade ou rouba-me dignidade? Se a resposta for a segunda, então não é paciência, é submissão. E chegou a hora de cortar essa corda. Se observares a tua vida com honestidade, verás que muitas vezes usaste a palavra paciência como escudo para não confrontar o que te magoava. Talvez suportaste um trabalho injusto pensando que a virtude era aguentar. Talvez toleraste o maltrato de alguém próximo acreditando que calar era nobreza. Talvez aceitaste responsabilidades que não te correspondiam com a desculpa de que é preciso ser paciente. Mas o que realmente ocorreu foi que confundiste virtude com medo, temperança com resignação. Os estoicos insistiam que a virtude nunca degrada. Sêneca repetia com clareza: ninguém suporta o que deve com mais firmeza do que quem entende que suportar não significa submeter-se, mas escolher com inteireza. O detalhe está nessa palavra, escolher. A paciência é ativa porque escolhes não reagir ainda, escolhes esperar o momento certo, escolhes não deixar-te arrastar pelo impulso. A submissão, em contrapartida, é passiva. Não escolhes, resignas-te, escondes-te. Por isso, a chave está em reconhecer que a paciência autêntica leva implícito um limite. Não é infinita, nem se entrega a qualquer um.
O sábio é paciente frente ao inevitável, uma tempestade, uma doença, uma perda, mas não diante da injustiça repetida ou do abuso consentido. Aí coloca o freio, porque sabe que a paciência não o obriga a suportar o intolerável. Epicteto ensinava a diferenciar o que depende de ti do que não depende. Ter paciência com o que não podes mudar é sensato. Se chove, se envelheces, se alguém pensa diferente. Mas aceitar como destino o que poderias transformar, um trato injusto, uma relação que corrói, um hábito nocivo, isso é traição à tua própria razão. E quando traz a tua razão, entregas o teu hegemonicon, o teu centro diretor, o único que realmente te pertence. Marco Aurélio, mesmo no papel de imperador, pedia paciência com os homens difíceis, com os insolentes, com os ingratos, mas jamais entendia essa paciência como cumplicidade. Ele corrigia, legislava, tomava decisões firmes. Paciência não era permitir que o império se afundasse, mas governá-lo com clareza, sem ódio e sem pressa. Essa é a lição que devemos resgatar. A paciência deve sustentar a justiça, não substituí-la. Agora pensa em ti. Quantas vezes disseste já vai passar para desculpar alguém que atravessa os teus limites? Quantas vezes engoliste palavras que ardiam na tua garganta para evitar um conflito? Quantas vezes esperaste milagres em vez de agir? A paciência mal compreendida é o disfarce perfeito do medo. Quem cala demasiado acaba por perder a sua voz. E quando perdes a tua voz, perdes a tua vida interior. A submissão prolongada transforma-se em hábito. No início, é apenas um gesto, não responder, não defender-te, não reclamar. Depois converte-se em estilo de vida, sempre ceder, sempre calar, sempre relegar a tua dignidade. E esse hábito transforma-te em alguém irreconhecível para ti mesmo, alguém que caminha curvado mesmo quando não há correntes. A paciência, em contrapartida, é hábito de grandeza. Espera, sim, mas espera de pé, com a fronte erguida. Os estoicos nunca confundiram mansidão com covardia. Sêneca, no seu tratado sobre a ira, dizia que quem domina a sua fúria é mais forte do que quem vence 1000 batalhas. Mas também advertia que deixar-se pisotear não era virtude, mas fraqueza disfarçada de calma. O sábio pode sorrir diante do insulto passageiro, mas não se entrega ao carrasco com gratidão. A paciência tem um limite, chama-se justiça. Por isso, se queres treinar esta lição na tua vida, começa perguntando-te cada noite: hoje fui paciente ou fui submisso? O meu silêncio foi força ou foi medo? A minha espera foi estratégia ou foi abandono? Essa distinção pode parecer sutil, mas é a que define a tua liberdade. Porque paciência é governar-te, submissão é deixar que outro te governe. Recorda sempre que a virtude estoica não te pede para baixar a cabeça diante do injusto, mas para levantar o olhar com serenidade. Não confundas resistência com coragem. A verdadeira coragem consiste em suportar o inevitável, mas também em colocar freio no intolerável. A paciência sem justiça não é virtude, é renúncia. E tu não nasceste para renunciar a ti mesmo. Nasceste para habitar a tua vida com dignidade. 10ª lição estoica. Amar com limites é amar melhor. Amar não significa entregar-se até desaparecer. Embora tenhamos sido educados com a ideia de que o amor tudo suporta, tudo perdoa e tudo aguenta, os estoicos convidam-nos a olhá-lo de outra forma. O amor autêntico precisa de limites, porque sem eles, transforma-se em dependência, em escravidão emocional, em fonte de dor mais do que de virtude. Não colocar limites não é prova de amor, é prova de medo. E o medo é sempre inimigo da liberdade interior. Sêneca advertia que o afeto verdadeiro não pode confundir entrega com servidão. Um vínculo saudável exige clareza. Ama como se pudesses perder. Essa frase recorda-nos que o amor não deve absorver toda a tua identidade, porque no dia em que o outro se for ou te falhar, não podes desaparecer com ele. O limite, então, protege o teu centro, o teu logos, e permite-te continuar a ser tu mesmo, mesmo quando partilhas a tua vida com outro. Pensa, quantas vezes disseste sim em nome do amor,
quando por dentro a tua alma gritava não? Quantas vezes aceitaste humilhações, abusos, exigências desproporcionadas, convencido de que ceder era a maneira de manter viva a relação? Na realidade, o único que estavas a fazer era hipotecar a tua dignidade. E quando o amor exige sacrificar a tua dignidade, já não é amor, é submissão. Os limites no amor não arrefecem o vínculo, protegem-no. Marco Aurélio, nas suas meditações, falava da importância de não se deixar arrastar por paixões desmedidas, mesmo no afeto. Porque quando o amor se torna paixão sem medida, destrói o que toca. Em contrapartida, quando se equilibra com razão e temperança, o amor transforma-se em força criadora, inspira, acompanha, eleva. O limite não significa distância fria, mas clareza no trato. Implica dizer: amo-te, mas não permitirei que abuses de mim. Quero-te, mas não deixarei que o teu caos destrua a minha paz. Acompanho-te, mas não renunciarei à minha identidade para sustentar a tua. Esse tipo de amor, longe de ser egoísta, é o único capaz de durar. Porque o amor sem fronteiras acaba exausto, enquanto o amor com limites encontra um leito para continuar a fluir. Na tua vida diária, treinar este princípio significa aprender a rever onde o teu amor se transforma em sacrifício destrutivo. Pergunta-te: estou a ceder por virtude ou por medo? As minhas concessões fazem-me crescer ou diminuem-me? A minha paciência fortalece o vínculo ou transforma-o numa prisão? A resposta honesta será a bússola que te indicará se o teu amor está sustentado na virtude ou na submissão. Amar com limites também significa aceitar a individualidade do outro. Não podes fundir-te completamente com alguém e pretender que daí nasça um vínculo saudável. O estoicismo ensina-te a reconhecer que cada pessoa é um mundo autônomo, com a sua razão, a sua liberdade e as suas escolhas. Amar de maneira sábia é acompanhar sem sufocar, estar presente sem anular, cuidar sem controlar. O paradoxo é que, quando estabeleces limites, o amor cresce, porque deixa de ser um peso e converte-se em escolha. No dia em que compreendes que podes viver sem alguém, a tua decisão de permanecer ao seu lado adquire um peso real. Não nasce do medo, mas da liberdade. E um amor que se escolhe em liberdade é mais forte do que qualquer união nascida do apego cego. Há uma falsa ideia que se repete como eco em canções, filmes e conselhos populares: se amas de verdade, dás tudo. Mas Sêneca advertia que quem dá tudo sem medida depressa fica sem nada para oferecer. O limite, longe de ser inimigo do amor, é a sua condição de possibilidade. Porque sem ele, o amor converte-se em fogo que se devora a si mesmo. O amor sem limites não fortalece, adoece. Acabas esgotado, ressentido, preso num círculo onde dar e dar não gera gratidão, mas mais exigências. Assim como um rio precisa de margens para não transbordar e tornar-se inundação, o amor precisa de fronteiras claras para ser fértil e constante. O limite é essa margem que permite que o afeto flua sem destruir. O amor estoico não idealiza, não se perde em ilusões. Olha o ser amado com lucidez, aceita-o com virtudes e defeitos, mas também reconhece quando as suas ações cruzam a linha que fere a razão ou a dignidade. E nesse instante, o limite não é ato de frieza, mas de justiça. Porque ninguém que ame com verdade deveria pedir-te que renuncies ao que és para sustentar o vínculo. Amar com limites significa saber dizer não no meio da paixão. Significa recordar que o teu tempo, a tua energia e a tua paz também são sagrados. Nem todo sacrifício é virtude. Muitos são correntes que nos impomos por medo da solidão. Mas, como recordava Epicteto, ninguém que depende de outro é livre. E se o teu amor depende de aceitar tudo sem medida, o que vives não é amor, mas escravidão emocional. Pergunta-te: que tipo de amor estou a cultivar? Um que me engrandece ou um que me reduz? Um que me inspira ou um que me desgasta? A resposta é a bússola para treinar a temperança nos teus vínculos. Porque o amor sem reflexão é puro instinto.
O amor com filosofia transforma-se em arte de vida. Na prática, amar com limites pode ser tão simples como não responder a uma mensagem que exige a tua atenção a qualquer hora do dia, ou recusar um favor que sabes que te esvaziará de energia sem verdadeiro sentido. Pode ser retirar-te de uma conversa carregada de insultos, ou dizer com serenidade: amo-te, mas não tolero este trato. Esse tipo de gestos, embora pequenos, marcam a diferença entre uma vida arrastada pelas exigências alheias e uma vida conduzida pela razão. O limite, além disso, não se opõe ao carinho. Pelo contrário, reforça-o. Quando alguém te ama e respeita as tuas fronteiras, esse amor torna-se mais autêntico. Sabe que o teu sim é verdadeiro porque também sabes dizer não. Sabe que a tua companhia é livre porque também sabes estar só. Essa clareza evita que o amor se transforme em jogo de manipulação ou dependência e transforma-o em ato de liberdade partilhada. Sêneca morreu ensinando com o seu exemplo que a dignidade está acima do medo. A sua última lição foi recordar que não há amor que valha a pena se exige que renuncies ao teu ser mais profundo. Amar com limites é amar com firmeza e com justiça. Firmeza para não ceder no que destrói. Justiça para cuidar tanto do outro como de ti mesmo. Amar com limites é amar melhor. No dia em que aprenderes a amar deste modo, sentirás que o amor não te diminui, mas te acrescenta. Dar-te-á calma em vez de ansiedade, companhia em vez de dependência, clareza em vez de tormenta. O limite não arrefece, dá forma. E essa forma é a que faz com que o amor seja duradouro, saudável e verdadeiramente humano. A arte de colocar limites sem culpa. Não existe prisão mais dura do que aquela que você constrói com os seus próprios sim. Esse sim que você pronuncia enquanto o peito aperta e a mente grita o contrário. Esse sim que não nasce da virtude, mas do medo. Medo de incomodar, de decepcionar, de perder um lugar que talvez nunca tenha sido seu. A cada concessão, você cede um pedaço de si mesmo. E faz isso com a ilusão de que o outro vai reconhecer, agradecer, amar mais você. Mas a vida é dura. Quase nunca acontece. O que de fato acontece é que você fica vazio, ressentido e em guerra silenciosa consigo mesmo. O limite não é uma muralha que você ergue contra os outros. É o terreno mínimo onde ainda pode respirar. E se você não o protege, alguém vai invadi-lo sem sequer pedir permissão. Eis a verdade incômoda. Não tiram de você, você entrega. Não o esmagam, você se dobra. Não lhe roubam a paz, você a abandona quando escolhe agradar. E se, por uma vez, você não a abandonasse? A culpa sempre aparece, como um eco aprendido. Se eu disser não, vou perder. Se eu colocar um freio, vão me ver como egoísta. Essa voz não é sua, é emprestada. São as correntes invisíveis de uma educação que confundiu virtude com servidão. Sêneca sabia disso quando escreveu que perdemos mais pelo medo do que pela realidade em si. Você perderá mais vida fugindo do desconforto do que enfrentando-o. E a pergunta é simples, brutal e definitiva. Quanto mais da sua vida você está disposto a entregar só para não incomodar ninguém? Imagine o seu amanhã. Você se levanta e a sua agenda já não está escrita apenas pelos outros, mas pelo seu critério. O seu tempo não é moeda de troca, é um altar. E diante de cada pedido, você escolhe. Não porque odeia, mas porque ama aquilo que precisa proteger. A sua paz, a sua energia, o seu propósito. A primeira vez que você disser não com serenidade, sentirá um vazio estranho. Como se tivesse traído um costume. Mas ao olhar de perto, vai descobrir algo novo. Dignidade. A sensação de se manter de pé, mesmo com as pernas trêmulas. Epicteto ensinava que a verdadeira escravidão não é a das correntes, mas a da alma que não sabe negar-se. E em cada limite está a possibilidade de liberdade. Não uma liberdade grandiosa, mas a mais íntima. A de dormir sem ressentimento contra si mesmo. Quero deixar-lhe um pensamento que fere e liberta. No dia em que a sua vida terminar, não serão os outros que pagarão pelas horas que você doou. Será você.
Você, com o seu tempo gasto em silêncios cúmplices, em favores forçados, em concessões que não eram amor, mas medo. Ninguém carregará essa fatura. E se você lembrasse dessa verdade agora, enquanto ainda pode escolher diferente? Colocar limites não é o fim dos seus vínculos, é o início dos verdadeiros. Porque quem realmente o ama saberá agradecer mais a sua clareza do que a sua complacência. Quem se afasta porque já não pode usar o seu tempo ou a sua energia nunca esteve com você, esteve com a sua fraqueza. Quem permanece depois do seu não, merece o seu sim. Esta sessão não busca dar-lhe frases fáceis, mas abrir-lhe uma ferida consciente. De quem é a vida que você está vivendo, sua ou daqueles que não sabem se colocar no seu lugar? Quantas vezes mais você dirá sim quando já não pode? Quantos dias gastará sustentando o insustentável? Talvez você não tenha todas as respostas hoje. Não importa. O que importa é sair daqui com uma certeza. Cada limite colocado com temperança é um ato de justiça consigo mesmo. E sem justiça consigo, não há justiça com ninguém. Portanto, não saia daqui com calma leve. Saia com inquietação. Saia com essa pergunta cravada. O que perderei se continuar cedendo? E o que ganharei se hoje, pela primeira vez, decidir sustentar-me inteiro? Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.